antes de orarmos, feche seus olhos por um instante e permita-se respirar fundo. Deixe que o silêncio envolva você por alguns segundos, como se o próprio Deus estivesse te chamando para ouvi-lo. Às vezes, antes de falarmos com Ele, precisamos aprender a escutar. É nesse silêncio sagrado que o coração começa a entender aquilo que a mente não consegue explicar. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, esgotado, com o coração pesado e os olhos cheios de dúvidas. Talvez tenha pensado em desistir. Mas antes de fazer isso, escute. Deus tem algo a dizer a você hoje. Em Filipenses 4, 6 a 7 está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras são mais do que um conselho espiritual. São um chamado à ação. O próprio Deus está dizendo: não carregue sozinho o que eu posso carregar por você. Ele te convida a entregar o fardo, a soltar o controle e a confiar. E talvez essa seja a parte mais difícil. Confiar quando nada faz sentido, quando a dor é real, quando as portas parecem fechadas. Mas é exatamente nesse momento que a fé começa a agir. Você já percebeu que a ansiedade nasce do medo de perder o controle? Queremos resolver tudo, entender tudo, prever o amanhã. Mas Deus nunca nos pediu para entender. Ele nos pediu para confiar. E quando confiamos, algo sobrenatural acontece. A gratidão começa a substituir o desespero. A paz começa a ocupar o lugar da angústia. É por isso que Paulo nos lembra: orem com ações de graças. Porque quando você agradece antes de ver o milagre, mostra ao céu que confia em quem prometeu realizá-lo. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece impossível. Um diagnóstico que te assusta, uma conta que não fecha, um relacionamento que se partiu. E no fundo você pensa: por que Deus permitiu isso? Mas e se, em vez de perguntar por quê, você começasse a perguntar para quê? Porque há um propósito até nas lágrimas. Nenhuma dor é desperdiçada quando colocada nas mãos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:28: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até aquelas que doem, que confundem, que te fazem chorar no silêncio da madrugada. Tudo o que parece perda pode ser o início de algo que o céu está construindo dentro de você. Davi entendeu isso profundamente quando escreveu no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. À primeira vista, parece uma contradição. Como algo doloroso pode ser bom? Mas quem já foi moldado por Deus na dor, entende que há lições que só o sofrimento ensina. É na escassez que você descobre que Deus é o seu provedor. É na doença que você sente o poder do seu toque curador. É na solidão que você aprende que Ele é a companhia que nunca te abandona. Tiago, em sua carta, vai ainda mais longe ao dizer: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1:2-3. Alegrar-se na provação parece loucura, mas a fé é exatamente isso. Crer no invisível, esperar o improvável, descansar no incerto sabendo que Deus não perdeu o controle. Cada lágrima que cai é vista pelo céu. Cada suspiro seu é ouvido por Ele. E, mesmo quando o silêncio de Deus parece insuportável, Ele continua trabalhando nos bastidores da sua história. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, injustiçado, esquecido numa prisão. Tudo indicava fracasso. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o início de um plano perfeito. Deus o estava preparando para governar o Egito e salvar vidas. O mesmo acontece com você.
O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que hoje te derruba, amanhã te levantará mais forte. Os vales que você atravessa agora são o caminho que te leva ao propósito. E quando olhamos para Jó, vemos outro retrato da fidelidade divina. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, mas não perdeu a fé. E no fim, Deus o restaurou em dobro. Jó não entendeu seus porquês, mas confiou em quem estava no comando. E é isso que Deus pede de você hoje. Não entenda, apenas confie. Porque o controle nunca foi seu, sempre foi dele. Até Jesus, o Filho de Deus, enfrentou o sofrimento mais profundo na cruz. Mas foi por meio dessa dor que a salvação veio ao mundo. Se até o Filho precisou atravessar o sofrimento para cumprir o propósito, quem somos nós para acreditar que o caminho será diferente? A dor em Deus nunca é punição, é preparação. Ele está moldando sua fé, lapidando sua paciência, fortalecendo o seu espírito. Tudo o que parece demora é apenas o tempo perfeito de Deus em ação. Pare um instante e reflita. Quantas vezes você achou que não conseguiria e conseguiu? Quantas vezes pensou que era o fim e ainda assim recomeçou? Isso não é sorte, é graça. É a mão de Deus te sustentando quando suas forças já não eram suficientes. Ele nunca te deixou e não vai começar agora. Quando o medo te visitar, lembre-se de Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele conhece os que nele confiam. E quando o peso parecer insuportável, recorde o Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Essas promessas são âncoras. E uma âncora só cumpre seu papel quando está firme no fundo. Assim é a fé. Quanto mais profunda, mais estável diante das tempestades. Os desafios que você enfrenta não são sinais de abandono, são oportunidades de amadurecimento. Deus não quer apenas te livrar da dor, Ele quer te transformar através dela. Cada batalha é uma lição disfarçada de dificuldade. Cada não é uma proteção disfarçada de decepção. Às vezes, Deus fecha portas não porque te rejeitou, mas porque está te redirecionando para algo maior. A fé que amadurece entende que nem todo milagre vem na forma de bênção visível. Às vezes, o maior milagre é continuar crendo mesmo sem ver nada acontecer. Deus está te preparando. Ele está te purificando como ouro no fogo. E quando esse processo terminar, você será mais forte, mais sábio e mais parecido com Cristo. Em 2 de Timóteo 2:21 está escrito: se alguém se purificar das coisas indignas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor. É isso que Ele está fazendo, te tornando um vaso de propósito. E quando essa transformação acontecer, sua vida será um testemunho vivo. Mateus 5,16 nos lembra: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A luz não brilha no meio do sol, ela brilha na escuridão. É quando você atravessa a noite e continua confiando que o mundo percebe a diferença. As pessoas vão olhar para você e enxergar Deus nos seus olhos, paz nas suas palavras e esperança no seu jeito de viver. Esse é o verdadeiro milagre. Ser luz mesmo quando tudo ao redor parece sombra. Com o tempo, você perceberá que quanto mais entrega o controle, mais leve a caminhada se torna. A gratidão passa a ser sua linguagem diária. E a oração, antes um pedido desesperado, se torna um diálogo de amor. Você para de dizer, Senhor, me dá, e começa a dizer, Senhor, usa-me. Porque quando você entende que tudo o que tem é dele, tudo o que faz passa a glorificar o seu nome. Jesus não te chamou para uma vida sem dor, mas para uma vida com propósito. Ele prometeu estar com você em todas as estações, nas lágrimas e nas risadas, nos vales e nos montes. E quando você olhar para trás, verá que cada deserto te ensinou algo que nenhuma abundância seria capaz de ensinar. Você verá que o que hoje te quebra é o mesmo que te constrói. Agora, onde quer que você esteja, incline seu coração. Vamos orar juntos. Senhor, eu me coloco diante de Ti neste momento.
Tu sabes o peso que trago no coração. Conheces as batalhas que ninguém mais vê. Hoje, escolho soltar o que me prende e entregar o que me aflige. Eu te dou meus medos, minhas dúvidas, meus sonhos e minhas fraquezas. Tu és o meu refúgio e a minha força, meu socorro, presente em meio às tribulações. Ensina-me a confiar quando eu não entender, a esperar quando tudo parecer parado, a agradecer mesmo quando o milagre ainda não chegou. Eu creio, Senhor, que o teu tempo é perfeito. Molda meu coração para que eu veja propósito em cada lágrima e esperança em cada novo amanhecer. Transforma minha dor em fé, minha ansiedade em paz e meu desespero em testemunho. Que minha vida seja um reflexo da tua graça e que cada passo meu aponte para ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se você deseja continuar recebendo palavras de fé e orações poderosas, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais corações. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.